Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Esse é o podcast do Rua da Margem, em mais um episódio, aqui para contar a história de um lugar muito singular. Poucos lugares simbolizaram tão bem a efervescência dos anos 80 em Porto Alegre quanto o Escaler, um bar plantado às margens do Parque da Redenção, embaixo dos jacarandás, sob o brilho da lua. Inscrito na memória afetiva de 2 ou 3 gerações como um espaço legítimo de diversão e arte, o bar de Antônio Carlos Ramos Calheiros, o Toninho do Escaler, chegou a ser citado no livro Memória de Porto Alegre, Espaços e Vivências, da historiadora Sandra Pesavento, como um dos novos territórios do Bonfim que enraizaram as sociabilidades coletivas cotidianas de Porto Alegre. Eu estou aqui com o marujo Toninho do Escaler. Seja bem-vindo ao canal Adjuntos e ao podcast do Rua da Margem. Oi, Paulo. Oi, amigos do canal. É uma alegria muito grande estar aqui, no meio dos amigos, relembrando aqueles momentos mágicos dos anos 80 e 90, onde realmente a cultura e a liberdade andaram de mãos dadas, Paulo. Qual era o segredo do Escaler? Uma das coisas mais bacanas do Escaler é que reunia tribos tão diferentes, né? Punks, hippies, góticos, etc, num ambiente de perfeita, até onde é possível, né? Um ambiente de harmonia, né? Naquele lugar tão mágico ali no Bonfim, numa época muito efervescente, né, Toninho? Eu acho, Paulo, que começa pela humildade. Receber as pessoas, ouvi-las, compreendê-las e compartilhar com elas o lado bom das coisas, né? O lado bom da vida. O lado bom da vida. E esse sempre foi a minha conduta na Porta do Escaler. Receber todo mundo mesmo, né? E ali, ao ar livre e num espaço que todos chegavam, era fundamental que aquele que chegasse se sentisse bem, né? E até mesmo aquele brigão, sabe? Ou o alcoólatra, ou o mendigo, ou a filha do Brizola, né? Seja quem for. Seja quem for. Essa sempre foi a marca do Escaler. Receber bem, integrá-los naquele movimento. E tem assim, até arrepiado, porque me recordo da Maria dos Cachorros. Maria dos Cachorros. Não foi citado no livro. Porque... eu fiz um livro em parceria com o Toninho, na verdade é um livro do Toninho, que eu fui o jornalista, enfim, que colheu o depoimento e organizou o texto, né? Maria dos Cachorros. Uhum. Ela era guardadora de automóvel, né? E aquela rua ali entre a Venâncio e a José Bonifácio, ela estabeleceu como dela. É difícil a uma Santa mulher... Terezinha? Isso, a Santa Terezinha. Difícil, eu morava na Santa Terezinha, só que do outro lado da Venâncio. É difícil para uma mulher manter um ponto, uma rua, né? De guardadora de automóvel num domingo, num sábado, que era muito concorrido, como até hoje é. E para isso, ela se valeu de uma matilha de cachorros. Ela tinha possivelmente uns 20 cachorros. E terminado o serviço dela, né? A hora da missa, aquela coisa do briefing, ela então se dirigia ao Escaler com os 20 cachorros. Eu, no primeiro momento, eu recebi, aceitei, mas na medida que o tempo passou, lhe procurei e disse: Dona Maria, olha, a senhora é muito bem recebida aqui, mas um pouquinho de loucura estava dentro dela também, né? Pessoa de rua, moradora de rua. Ele disse: vai ser um prazer lhe receber no bar sempre que a senhora quiser. Só que a senhora não pode trazer 20 cachorros, porque fica difícil controlar, Dona Maria. Claro. Ela disse: seu Toninho, eu posso trazer o Toby? O Toby pode. Então o Toby era o líder. O líder da Então matilha. ficavam lá 20 cachorros na Oswaldo Aranha ou na José Bonifácio, e ela frequentava o Escaler com o Toby. Maravilhoso. Ela viveu, possivelmente, 4, 5 anos no Escaler, todos os domingos, e a turma tomou conta dela. As gurias traziam roupa, as outras deram banho. O pessoal que frequentava o bar. Isso. As gurias do bar adotaram a Maria. Ela foi até capa de um congresso, de um encontro de teatro em Porto Alegre.
Bom, importante citar que o Scaler, junto com a Lancheria do Parque e o Bar Ocidente, ali no início dos anos 80, era uma espécie de triângulo das Bermudas ali, né? Que as pessoas se perdiam Paulo, no tempo e no espaço. Me permite só concluir a história da Maria. Ela considerava que o Toninho era tipo um prefeito. E foi na época que o Scaler fez a campanha... Prefeito do Bonfim. Isso, de emancipação do Bonfim. E o prefeito perfeito para a emancipação do Bonfim era o Toninho de Scaler. E ela então me chamava de prefeito. E ela não tinha documento de identidade. E ela me pedia, então, uma carteira de identidade. Que eu pedi pro pessoal da agência, que atendia o Scaler, que me produzisse uma carteira. E ela então recebeu a carteira República Federativa do Bonfim, toda aquela coisa, né? O nome dela, atriz, modelo, ex-Miss Brasil, todas as coisas que ela tinha me dito. No currículo dela. Mas o fato é que, meses depois, a Maria sofreu um acidente. Foi atropelada, Paulo. Acharam com ela um documento, a carteira de identidade da República Federativa do Bonfim, e assinado pelo Toninho de Scaler. Puxa vida, com essa assinatura, tava Não, até no céu. A né? delegacia foi lá atrás de mim. Ao contrário. O delegado mandou me chamar e eu tive que explicar o documento que ela tinha. A Maria Eu estava falando, né, que o Bonfim ali no início dos anos 80 foi o auge, né, do Bonfim como point boêmio, como reduto cultural e tal. E tinha, enfim, eu acho que eram os 3 principais locais: o Ocidente, a Lancheria do Parque e o Scaler. O Scaler tinha coisa de ser ao ar livre, né, que é uma coisa maravilhosa, né, uma boemia na beira do parque. Não, era gratuito, né, Paulo? Gratuito, tu não precisa ter dinheiro acesso gratuito. O acesso, pra né? entrar, né? A cerveja barata, né? Preço popular, muita cerveja, o cara que tava do teu lado dava um gole pra ti, né? Tu ia lá, se não tinha mais, eles iam lá pedir uma pra mim. Essa coisa de marujo, assim, que muita gente acha que é brincadeira, que é folclore, mas é verdade, né? Tu estudou numa escola... Sim, eu fiz a escola de Maria Mercante, do Rio. E foi a maneira que eu achei... Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E foi a maneira que eu encontrei, porque eu cheguei em Porto Alegre e já não tinha mais meus pais. Tu é de Pelotas. Eu sou de Pelotas. Cheguei em Porto Alegre em 1970, não tinha mais pai e mãe e tinha que sobreviver. E eu, nascido em Pelotas, tinha aquela história do café da tarde com as gurias, né? As amigas convidavam, vem aqui em casa tomar um café. Era mais social do que comer e beber. Mas tinha essa coisa mais tranquila, né? E, eu trabalhava em Porto Alegre da manhã à noite e no final do mês não tinha um tostão. Trabalhava com o quê, Toninho? Por incrível que pareça, agência de publicidade. Já estava na coisa da comunicação. Foi a minha primeira empresa. Né? O que tu fazia na agência? Eu era office boy. Office boy. Era office boy. Mas já tinha base, já tinha estudado em Pelotas, né? Que é uma cidade bem progressista em termos de educação e de cultura, né? E eu disse, cara, minha onda não é essa. Preciso me encaminhar. Eu tinha viajado também pela América Latina, né? Viajar de carona. De carona. Mochileiro, claro, assim, mochileiro. né? A minha primeira viagem foi a Salvador, né? Fui a Salvador, acho que com 16 para 17 anos. Praticamente fugiu de casa. Acordei minha mãe de madrugada e disse pra ela que eu tava indo. Ela disse, vai dormir, meu filho. Ela achou que não era as ganhas. Que não. Ela acordou, tu já tava lá já tava, olha, quase em Porto Alegre. Camaquã. Eu fiz um contato com a família, eu já tava em São Paulo. Até então eles não sabiam de mim. Que loucura, hein? Mas nunca tive medo, sempre tive a ansiedade de conhecer o que tinha do outro lado. O desconhecido. Do morro, né? Esse morro tão bonito, mas o que tem do lado de lá? E depois pela América do Sul, né? Sim, naveguei. Argentina. Me casei. Sim, depois disso tudo, acabei me casando e tive a opção de fazer navegação. São 3 tipos de navegação: cabotagem, grande cabotagem e longo curso. E longo curso ficava aí quase 1 ano fora de casa. Grande cabotagem, 6 meses. E cabotagem me tirava de casa em 3 meses. Eu tinha casado, queria filhos, né? E não queria ficar tão distante. Depois da cabotagem me especializei então em rebogador de mar aberto. Aí fui trabalhar na Petrobras, mas alguns anos depois. Primeiro tive que aprender a viver no mar. Pois é, e numa dessas estadias em terra, né? É que tu resolveu abrir o bar, né? Sim. E tem uma história que tu viu, tu estava andando com teu filho de carrinho. Isso, ele tinha meses. E avistou o mercado do Bonfim. Exatamente. Fecharia Guaíba. Eu vou atravessar a rua e enxergo aquela esquina e digo, meu Deus do céu. Então, uma coisa assim que eu posso contar, eu sempre orei, sabe? E eu pedia para Nossa Senhora que ela me desse a oportunidade de estar em casa
com meus filhos, que eu pudesse ter um comércio, um negócio para construir a minha vida, da minha família e me aproximar mais de casa. É muito duro ter filhos, mulher e ficar 3 meses sem vir em casa. Às vezes sim, 4, às vezes 5. Porque como funcionário, tu tem que primeiro, teu compromisso é com o trabalho, né? Claro. Então um dia eu saí para passear com ele, numa folga. Na verdade não é folga, é fugida, né? Na época trabalhava 12 meses no mar para ter 1 mês de férias. Hoje não, hoje a política avançou, trabalhista, e cada dia no mar vale um dia de folga em terra. Estava numa fugida, o navio estava em Paranaguá e choveu fortemente naquele fim de semana. E aí disseram o piloto, eu era piloto, ó, o navio não operou, vai operar só segunda, se a chuva parar, tu pode ficar mais um dia em casa. E eu aí saí com ele para passear na Redenção e avistei a Peixaria Guaíba. Aí entrei correndo. Eu já tinha um dinheiro guardado para fazer um negócio. Já estava pensando, já estava pensando, rezando e pensando e agindo. E aí descobriu aquele lugar maravilhoso. Sim. E teve a sacada. Aí eu digo, meu Deus, aqui sai um bar maravilhoso. E aí foi toda uma luta para conseguir a concessão do ponto, fazer a reforma, coisa que... Mas consta que tu batizou o bar, né, Escalera, em altíssimo mar, lá pra cima, né? De fato. O comandante era um homem, era um paulista, muito querido, muito amigo meu, ficou muito meu amigo. Comandante Roosevelt de Souza Albuquerque, já falecido. Tu disse a ele que ia... Sim, aí que tá. O que aconteceu? Quando eu disse pra ele que eu ia descer do navio, eu disse, comandante, eu vou pra terra, eu vou fazer um negócio. Ele me disse, piloto, tu não desce do meu navio nem no Escalera, que é o bote salva-vidas. E aquilo bateu como uma bomba. Eu disse, tá aí o nome do bar, comandante. E foi que assim, maravilha. Foi por causa dessa história que nasceu, então, o nome do bar. E o bar era diurno no início, né? Ele não era um point. Tu vê, Paulo, eu já estava alguns anos no mar. Tu ficando no mar, quando tu chega em terra, tu primeiro tem que se sentar no vaso e agarrar o vaso, porque ele balança, né? A partir daí, a relação com as pessoas, né? Leva um tempo, assim. Leva um tempo para tu organizar isso. E eu também, com aquela história de a qualquer momento ir ao mar, não podia deixar na mão da minha mulher um bar, assim, de suco, né? Então, nós iniciamos com uma casa de suco. Tá? Sucos naturais. Mas a Kátia bebia cerveja, bebia... Quem? A Kátia. Kátia Suma. A Kátia e aquela garotada que frequentava o bar, bebiam cerveja, vinho, champanhe, qualquer coisa que quisesse. Mas o grande público eu atendia com cerveja e coquetéis. Olha só. Ali naquela época, ali a José Bonifácio, estava ali o estúdio, né, da Rádio Bandeirantes FM, que veio depois a Ipanema, né? E tinha uma agência de publicidade, a Standard. A Standard. O pessoal da Standard que veio e trouxe o pessoal da Ipanema. E ali, então, a Kátia era minha amiga, frequentava o bar, adorava o bar, e nós ficávamos ali, naquela turminha ali, tomando uma cerveja, um vinho. Elas diziam, Toninho, eu quero tipo, um vinho final branco. De tarde, início da noite. Isso, final da tarde. E começou a abrir o bar de noite. Eu disse, não, ainda não me sinto seguro. E ela insistiu, a Kátia, principalmente, vamos abrir de noite. Até que eu disse, magrinha, vamos abrir de noite. Mas só que não vamos abrir assim de qualquer jeito. Vou falar com o Telmo e vou pedir uma campanha. Telmo Ramos. Telmo Ramos, que era publicitário. Uma publicitário do Rio Grande do Sul. É o Telmo. O cara mais premiado da propaganda gaúcha é o Telmo. Da área de criação. Né? Área de criação. E aí ele teve essas coisas assim são inexplicáveis. Ficar amigo do Telmo, né? Amigo do pessoal da Ipanema. Ter junto conosco ali a Kátia. Né? A campanha promocional de abertura, né, do bar à noite. Foi uma paulada. Foi a primeira vez que um bar anuncia em rádio em Porto Alegre. Não, e mais do que isso, foi a primeira vez que a Kátia... Sim. Que a voz da Kátia ecoou nas ondas do rádio, né? Que maravilha isso. Agora foi sábado, né? A festinha dela, né? Uma delícia, me abraçamos, nos beijamos. A gente se ama, entendeu? Não que se a gente se veja todo dia ou todo mês, mas a relação nossa é muito forte. Tem muita história. Tem muita história. E aí o bar começou a acontecer, era o grande desejo daquela geração votar para presidente, né? Nós viemos de uma ditadura militar. Né? E o grande desejo era votar para presidente. Claro, início dos anos 80 e tal. E eu disse, 20 anos eles de vão me prender. Assim, umas coisas que a gente prevê, assim, cara, eu vou tomar muita porrada. Ele disse, não, Toninho, não vai. Acredita que vai ser gol. E foi assombroso, né? Era Vagabundos da Noite, o nome da campanha. O nome da campanha. Escalera e os Vagabundos da Noite. O Lar dos Vagabundos da Noite. Mas desconstruiu tudo, né? E aí tu iniciou uma parceria com a Ipanema
sistema, né? Sim, de campanhas que durou, promocionais, isso, né? Com o todo Guga ano. também, né? Aí depois veio o Guga, o Telmo tinha muitos afazeres. Hoje é um dos donos de agência de publicidade, né? Aham. Ali ele conheceu também não só a Kátia, como a Marta Medeiros, né? Eles foram casados, eu creio, tiveram filhos. E a Kátia de um lado e a Marta Medeiros do outro, na volta do bar. Era maravilhoso, né? Ser amigo da Kátia e da Marta já era. Mas elas não eram nada. A Kátia era só a Kátia e a Marta Medeiros era só a Marta. Sim, não eram que famosos. representam hoje. Não Né? era. E a gente se convivia dentro desse ambiente. Tu fizesse várias campanhas, né? Sim. Tu fizesse uma eleição direta antes da gente poder votar na urna. Vote para presidente no Scaler. Velho. Aí que veio o link político do bar. Aí começou a aparecer senador, deputado. Na época, eram todos pretendentes, né? Olívio, Estavam começando a sua trajetória política. A trajetória política. E estavam na porta do Scaler tomando uma cachaçinha, outro uma cervejinha, né? Mas foi assim, essa foi... Mas como é que funcionava a eleição? A pessoa comprava uma cerveja? Sim. Tu tinhas que ir no caixa, não na mão do garçom, no caixa, comprar uma cerveja e recebias um voto. E ali estava a listagem dos candidatos, dos presidenciáveis, né? Na época, ganhou Brizola, né? Ganhou Brizola. Na época, o PT ainda não tinha formação, estava em formação o partido, o Lula ainda não era uma expressão nacional. E foi isso. O Brizola estava voltando do exílio, né? Tava aquela coisa assim... Coisa trabalhista muito forte aqui no forte, Sul, no né? Rio Grande do Sul, muito forte, né? Aí, não só eu vendi mais cerveja, como consolidou o bar como um ponto de discussão política, né? E eu aí também, aconteceu de eu me filiar, ser um dos... fundadores, criadores do Partido Verde no Rio Grande do Sul. E não quis assinar com o PT, não quis assinar com o PFL, né? PFL era tipo União Brasil hoje, né? Mas essas coisas acontecem, né? E aí me filiei, ajudei a fundar o PV, e aí essa trajetória assim... Tu chegasse a ser candidato, né? Fui candidato a vereador e deputado estadual. O legado que deixei no PV foi que organizei pela primeira vez uma candidatura própria do Partido Verde, ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apresentamos candidato a governador, senador, vice-governador, deputados federais e estaduais. Esse foi o legado que eu deixei. E qual era o slogan? União Madura. A coligação era Partido Verde e Partido dos Aposentados da Nação, chamada União Madura. E eu era o candidato do PV a deputado estadual, não quis concorrer a outro cargo, poderia ter concorrido ao Senado. É Toninho Verde Maduro, né? Isso. Aí era o Toninho Verde Maduro. É porque já naquela época nós chamávamos a atenção dos problemas climáticos que nós iríamos enfrentar. E era uma época que não era brincadeira. E era no início do PV que o PV tinha uma certa preocupação com a questão ecológica. Maior ideológica e tal. Isso. Depois meio que... Depois eles fizeram acordo até com a Arena. Se perdeu. Mas outra campanha que tu fizesse lá foi a do Cometa, né? O Cometa Amor. Que inclusive essa campanha ganhou uma medalha de ouro do Salão da Propaganda Gaúcha. É verdade. Que era a época o Cometa Halley, né? O Cometa Halley que voltava também. depois de aparecer no O Scaler procurava estar participando, sintonizado com os acontecimentos, né, da sociedade naquele momento, né? O Cometa Amor foi uma campanha, nós todos estávamos esperando a passagem do Halley. Havia uma expectativa de que ia ser uma coisa... Sim, o céu ia se pintar, né? Ia ser um espetáculo. Porque quando ele passou no início do século, os nossos avós e bisavós diziam que tinha sido uma coisa assombrosa, né? Assombrosa. Eu comprei uma luneta, fui a São Paulo, grandes assim eventos, eu ia a São Paulo buscar, né? Compraste uma luneta para as pessoas olharem. Montei um observatório astronômico maravilhoso. O Colares mandou desligar as luzes da redenção. Fui falar com ele. E a do Colares, a ordem de apagar a redenção para que o povo de Scaler assistisse a passagem. E além disso, tu tinha alguns estudantes da astronomia da URGS que davam uma espécie de eram tudo malucos, estudantes da URGS maravilhosos. Hoje, um desses meninos... de cerveja, eles trabalharam ali. Sim, e um desses meninos, dos grandes astrônomos brasileiros, está envolvido no Chile com aqueles telescópios do Chile, a coisas do que o Brasil
Ele é bambambam. E naquela época ele estava Era postos para dar alguma explicação para as pessoas. Sim. Que Veio gente saber, famosa, Lauro Quadros, Ivete Brandalize era uma jornalista na época. Então, àquela altura, o Scaler já estava bombando. Sim, estava consolidado. Estava consolidado. A outra campanha que enche a cara de cultura foram grandes shows. Grandes shows. Eu sempre coloquei os shows dentro do campo, tá? Dentro do fumódromo, vamos dizer assim. Ah, pois é. Sim. Eu jogava o palco lá dentro. Naquele evento do fumódromo Bebeto, era a área... A área do parque... Onde está hoje o parquinho de diversões? Sim, próximo do campo ali. Exatamente. Do campo de futebol. Uma área espetacular, né, Paulo? Eu jogava o palco sempre lá dentro. Mas o pessoal do parque me chamou a atenção que a entrada e saída do público eram por 2 portõezinhos, né? Portõezinhos, assim, Sim, que passava no máximo 2 agarradinho, né? E que muita gente, eu poderia ter problema. Então, eu contratei da Rora o palco, claro, porque tinha que ser profissional as coisas, né? Eu contratei um palco da Rora, quando o palco chegou, eu disse, onde é que eu vou botar esse palco, cara? Lá dentro pode ser complicado, né? Aí eu disse, paciência, vou jogar aqui na porta. E foi realmente a foto que nós temos do Scaler, que é histórica, né? A multidão na porta do bar, uma foto tirada por 0 hora de cima do palco. Sim, o show do Bebeto Alves, que é um show memorável. Exatamente. Que a multidão tomou conta de todo o espaço ali, chegou a bater na porta da Igreja Santa Terezinha, inclusive impedindo que houvesse, pela primeira vez na história, que acontecesse a missa dominical. O irmão, na época, o irmão José, ele fechou as portas para que o público do Scaler não adentrasse a igreja. Pelo menos o hall ali da igreja. Sim. Porque tinha muita gente. Foi uma coisa histórica, né? Pela primeira vez não teve missa na Igreja Santa Terezinha. Não teve missa. E no outro dia eu acordei preso. Também, né? Mas eu não sabia disso. Eu não me dei conta na época. Quer dizer, pra tu ter uma ideia, o Bebeto Alves saiu do Cais, né? Que era o barzinho que eu também tinha. Né? Um barzinho de inverno, mas barzinho de inverno. No verão, no mercado ali do Bonfim. Isso. No verão eu usava como depósito de caixas e freezer, né? E no inverno a gente fazia um bar, então, mais intimista. Espetacular o bar, tá? Mas não vou falar do Caizinho. O Cais merece um programa. E o Bebeto ele e a banda levaram 20 minutos para trafegar possivelmente 30 metros. Então a multidão. Todo mundo queria agarrar, beijar, conversar, contar ele com a guitarra na mão. Eles levaram 20 minutos da porta do Cais ao palco. Então tu vê isso em 89, né? 88, Paulo. 88. E houve até uma pessoa subiu no palco pelada. Com uma gravata. Só de gravata. Só de gravata. Literalmente. Como é que eu vou dizer? Eu tentei, né? Antes do show, conversar com algumas pessoas que sempre tem esse personagem, sempre existe no bar, né? E eles, pelo amor de Deus, não vão aprontar, não me apronta. Quando eu olhei, tava ele pelado, sacudindo o saco e uma gravata. Agora eu tô roubado, agora eles vão me matar mesmo. Quer dizer, tu impediu a missa e tinha um cara pelado no palco. Bom, outro dia tu estava preso, né? Isso. E por cerca de 7, 8, 10 entidades civis. 17. O que aconteceu? Pediram o fechamento do bar. A bronca foi com o arcebispo de Porto Alegre, Tom Jaime, né? Eles queriam, eles não acreditaram. Eu era o diabo em pessoa, Paulo. A visão deles. Eles recolheram dentro das comarcas de Porto Alegre 7.000 assinaturas pedindo o fechamento do bar. Eles listaram. Mas antes dessa lista, eles entraram segunda-feira, 17 entidades, amigos do parque, amigos do Bonfim, amigos da associação, o Isaac, o Lubiana, a associação vereador, dos amigos. Né? Era vereador. Que depois fez uma campanha para o fechamento dos Não bares só do de mim, né? Ele disse, os bares do Bonfim podem funcionar, só tem que fechar o Scaler. Desde que o Scaler não... Mas eu que capitaneava a festa. Mas e aí, a polícia bateu na porta da tua casa? Não, acordei de manhã com eles na porta. Firmado, batida forte na porta. Não se bate na porta de alguém às 7 da manhã que deita às 4, 5 da madrugada. Né? Uma descortesia. Descortesia. Né? Aí quando eu abri a porta meio pelado, eu conhecia o pessoal, né? Do bairro, né? Sim. E sabe que acontecem muitas coisas durante o dia, seja lá um furto, seja lá um
um evento desagradável, e isso dá repercussão. Daqui a pouco o delegado mandava me chamar. Aconteceu na Porta dos Calher? Não, lá eu não vi. Aconteceu lá dentro do campo, né? Uma vez o jornal do Isaac noticiou que tinha uma morte no Escalera. Eu pedi direito de resposta porque não era verdade, né? E me deram. Ainda a democracia ainda funcionava. Né? Mas eu também tive muita força da mídia. Mas tu foi chamado à delegacia para dar explicações. Não chegou a ficar preso? Não fiquei preso, mas na entrada ele disse para mim, Toninho, acabou. O delegado? O delegado, Newton Miller. E aí correu um processo na justiça? Sim, um processo sumário. Levou, 2 meses, tá? E eu fui ouvido, né? As entidades foram ouvidas, o arcebispo foi ouvido, né? A Cúria Metropolitana. Então, tinha o padre, o assessor do padre, né? O assessor do arcebispo, aquela confusão toda. E eu digo, perdi meu bar, né? Já Impossível ganhar essa, porque a pressão era muito grande. A mídia conservadora também, as campanhas do vereador aí contra mim, pessoalmente contra mim. E eu era o menino feio e mal do bairro. O bairro ia ser maravilhoso. Mas no final, esse episódio, particularmente, teve um final feliz, né? Sim, me fortaleceu muito. Porque houve uma decisão favorável ao Escalera. A justificativa foi uma juíza. A justiça, né? Foi uma juíza. De que era um lugar já destinado ao lazer e à recreação, portanto, se justificava que continuasse aberto. Por isso que quando eu saí, o repórter da Zero Hora me perguntou, e agora, Toninho? Eu disse, nem o Papa fecha o Escalera. Porque a pressão da igreja era muito forte. Estava lá. Eles estavam lá. Era eu, meu advogado, e todos os outros, eram umas 40, 60, 80 pessoas dentro da sala lá, eram tudo contra mim. Eles ficaram sem... Eles não entenderam nada. Eles tinham absoluta certeza que eu ganhava ação. Agora, antes da gente avançar, é bom lembrar também do Escalera Voador, né? Foi uma lona de circo. O circo foi em 95, porque o bar começou a fazer shows e a multidão tomou conta, né? Seja lá... Cara, se tu pensar numa banda de Porto Alegre na época, muito dificilmente não tocou lá. A maior parte das bandas de rock dos anos 80, 90 passaram. Sim, passaram no Escalera. Eu disse, cara, eu tinha ido ao Rio e tive lá vendo o prefeito perfeito, né? O Fortuna. O Fortuna. Que é do Circo Voador, né? Porque começou assim, ali na Zona Sul. De abril a outubro, mais ou menos, meu aniversário é setembro. Então, de abril a setembro, de abril a outubro, eu ficava no mar. Tu continuava... Continuava embarcado. Porque até que a coisa pudesse me dar sustentação. E aí eu estive no Rio, vi aquela cena cultural lá e disse, cara, eu sou meio ousado. Eu digo, eu tenho dinheiro, né? Eu vou comprar um circo. Comprar a estrutura de lona, Isso. Comprar um circo, não é alocar. Eu queria comprar. E aí fui a São Paulo e achei uma lona 100 por 100, 100 metros de comprimento por 100 de largura. E sentei, cabe uns 5.400 pessoas sentadas. Trouxe arquibancada, trouxe 2 palcos. Veio tudo de caminhão. Veio 3 carretas. E aí cheguei em Porto Alegre, corri para a prefeitura, né? Antes de chegar ao circo, claro. E pedi autorização para sentar no Parque Marinha do Brasil. Tu sabe que a vida de circense não é igual à nossa vida, né? Circense não tem passaporte. Pega o circo e atravessa de um país para o outro, né? Tem uma vida completamente diferente da nossa, que moramos, temos endereço, né? E, bom, me envolvi com aquele povo, achei maravilhoso aquele tipo de vida. Tive a oportunidade de seguir, depois que fecharam o circo em Porto Alegre. Fui convidado para seguir. Foi fechado pela prefeitura. Né? Meus problemas sempre foram com prefeitura. O prefeito do Bonfim contra isso. Primeiro foi com o pessoal lá do Arena, na época. Da Arena. PDS, isso é anos 80, assim, isso é anos 80, né? Que era o Dib, o atual prefeito de Porto Alegre. E eu disse para ele, prefeito, veja só, eu joguei uma fortuna, prefeito, para fazer esse projeto de cultura. A mídia tá aí me apoiando, vem gente do país inteiro, né? Vem Lobão, vem Titãs, vem Camisa de Vênus. Como é que o senhor vai fechar meu circo assim? Aí a paulada veio. Tu devias ter comprado vaca, pra ter leite e ter carne pra vender. Aí eu digo, não tem mais conversa com esse homem. Que coisa. É triste, né? Ele foi pessoalmente fechar o circo Tu vê o poder do bar. Agora, olhando hoje, distanciado dos acontecimentos, no Brasil estava em ebulição. Né? Nós queríamos votar para presidente. E ele representava os militares. Passado, né? Aquele passado já estava Isso. Assim, e veja, o circo foi tomado pela esquerda. Se tu entrasse no circo, tinha a faixa do PCB, do PCdoB, do PT. Foi tomado pela esquerda. O que eu não via nenhum mal nisso. Né? Naquele momento, não via mal nenhum. Porque o país todo estava... E nós jovens, né? Querendo a liberdade, né? Bueno, foi um baque. Foi um baque econômico muito forte. Mas o povo do Bonfim não me abandonou. No outro dia, a porta do bar estava lotada. Do Escalera. Fecharam o bar. Eu digo, bom, agora, já que eu não posso
fazer mais shows profissionais, Shows né? Eu vou fazer shows maiores, profissionais né, na no Porta circo. do Scaler. Aí daí que Aí você eu criou a agenda de shows. Isso, aí eu criei uma agenda de shows na Porta do Scaler com o mínimo de estrutura profissional, né? Palco, som, luz, tudo profissional. E tá? o Scaler, ele foi até os anos 2000, né? Ele atravessou a década de 90, Sim, né? sim. E tu falasse dos teus conflitos com a prefeitura Sim. e tal, aí depois tu teve um conflito com o PT, com a administração do PT, que, enfim, dominava ali se elegeu várias vezes na eu tenho prefeitura. amigos na esquerda, né? Porque, afinal de contas, como membro do PV, um dos fundadores do PV, e todas essas pessoas que hoje são deputados, ou seja lá, quem for, seja o Fortunati, né? Que hoje não está mais no PT, mas era membro do PT, frequentavam o bar, me cumprimentavam. A Jussara Coni me convidou para entrar no PCdoB, né? Toninho, vem comigo que eu te elejo vereador, né? Ela tinha feito 22 mil votos para vereador, né? E eu disse, mas Jussara, eu não sou comunista. eu sou um cara liberal, entendeu? Não posso acreditar nisso, entende? Agradeço, sou amigo dela, queridíssima, a família dela, figura, todos, né, eles um amor, eles são um amor, mas uma coisa que não pode. Eu no PV eu me sinto mais à vontade, né? Pra poder agir, entendeu? Mas sempre pensei em agir pra todos, Paulo. Eu não fui um guardador de dinheiro, certo? Eu fui um gastador de dinheiro pra cultura. Porto Alegre e Bonfim não me viram enriquecer. Não me viram de carro novo, nem de roupa nova, nem de namorada nova. Não que eu não tivesse tido algumas bem bonitas, né? Mas eu trabalhei pelo bairro, porque tu tendo um bairro forte, né? Culturalmente, apoiado pela mídia, né? E apoiado pelas cabeças importantes da cidade, porque tu vê, eu gravava os spots no estúdio do Geraldo Flack. Porra, quem que não conhece o Geraldo Flack como um artista espetacular, né? Eu tinha apoio da Ipanema, eu tinha apoio da agência Standard Publicidade, eu tinha apoio da agência 1, né? Que eram agências importantíssimas. E todo mundo dizia, Toninho, maravilhoso o teu trabalho, toca porque Porto Alegre precisa. Então eu me entreguei. Eu não fui um guardador de dinheiro. Alguns filhos que eu tenho, pô, pai, tu não guardou? Eu digo, meu filho, eu guardei, tu tá formado, tu é médico, o outro é doutor, né? Em educação, é vice-reitor da Universidade de Palmas, em Tocantins. Então eu criei meus filhos, não lhe faltou nada. É que o Scaler mas não guardei dinheiro. Mas o Scaler, ele sofreu também com o que o Bonfim sofreu nos anos 90, né? Que foi um ataque violento, mas aquilo né? ali das áreas conservadoras e tal. Sim, é assim, ó. Ele deixou de ser o point de boêmio e cultural que ele tinha sido antes, né? Paulo, é assim, ó. É a mesma coisa aconteceu com a Cidade Baixa, entendeu? Então é assim, a cidade tá judiada. Tá muito judiada. É, judiada. Bom, faltou dizer também, né, Toninho, que tu foi o rei do twist. Né? Aos 12 anos ele ganhou um festival de twist na Praia do Cassino. 5 mil reais, algo em torno disso. E um terreno no loteamento da praia. Tu era um popstar, então, no sul do Sem estado. saber, né, Paulo? Eu tive, talvez, a graça de ter sido educado, né? Ter sido gracioso, vamos dizer assim, dançando, né? Sempre gostei de música, né? E teve esse festival de twist na Praia do Cassino, que era o grande evento da praia. Né? E eu e uma menina de Pelotas lá, casualmente tia do atual governador do estado do Rio Grande do Sul. Olha só. Isso final dos anos 50, mais ou menos? Isso. E ela era um pouquinho mais velha que eu. Eu tinha 11 anos e ela devia ter uns 14. Ganhamos o festival de twist no Cassino. Era de dupla? Era dupla. Ganhamos por Pelotas, depois houve então, as outras cidades fizeram eliminatórias também, né? E aí fomos pro palco e nhoque, ganhamos. Quer dizer, isso já manifestava todo esse teu lado criativo, esse teu lado extrovertido, né? Esse teu lado de comunicação. E quando criança eu morava de frente a uma torrefadeira de café em Pelotas, na quadra. Chamava-se Café Regente. E eles ligavam pra minha mãe e diziam, Dona Ninete, a senhora pode mandar o Toninho pra cá? Ela dizia, mas o que ele vai fazer aí? Atender telefone. Porque Pelotas é uma cidade que tinha telefone, a terceira cidade a ter telefone no Brasil, né? Olha só. Tocava o telefone e eu atendia. Café Regente, o melhor do mundo. Aí eles adoravam. Maravilha. Então eu já era marqueteiro desde criança. Exato. E fiz shows na minha casa, na garagem da minha casa, né? A artista principal era a minha irmã, que tocava gaita e cantava. Olha só. Maravilhoso. Que coisa. A criança vai mostrando, né? Vai te mostrando o que ela possivelmente vai ser. E agora hoje, Toninho, o que te motiva? O que vem na tua cabeça? Paulo, eu tô com 72 anos de idade e eu me sinto um guri, né? É que eu digo que cabeça os olhos... os olhos não envelhecem, né? O corpo pode envelhecer e tal, mas os olhos não envelhecem. E, eu há pouco, tu sabe,
não faz aí 2, 3 meses, eu queria alocar o Cine Vitória em Porto Alegre, né? Mas eu me assusto com a economia, né? Hoje em dia, eu já tomei tanta paulada, já fiz circo, já fiz boate, já fiz restaurante, eu tive lá em Tramandaí com o Redondo, aquele restaurante Redondo, nos anos 90, eu já fiz tanta coisa. Tem no Uruguai também, né? Sim, fiz uma casa de também Espaço Brasil. Casa de shows. Casa de show, em Punta del Este. Mas o Uruguai aí quando a gente começou a fazer aquele trabalho do livro, eu disse, Paulo, nós vamos falar só da Porta do Escalera. Porque tem tanta coisa, história, né? E no Uruguai eu fui muito feliz, né? Mas o uruguaio não tem a alegria que o nosso povo tem, né? Eles são retraídos, né? Eles são sérios, eles não têm o molejo, a menina é outro mundo. Eu saí uma noite com uma moça e fomos jantar, e no meio da janta eu peguei a mão dela e disse, olha, mira, eu estou encantado por ti. Na verdade, eu estou apaixonado. E ela me disse, mira, Antônio, ustedes de Brasil hablam muito facilmente de amor. Uma paulada. É o resumo, né? O resumo fiquei bem quietinho, Paulo. Levei ela em casa e sumi, né? Porque entendeu o recado? Ela tinha toda a razão. Nós hablamos muito facilmente. Mas então, Toninho do Escaler, o grande marujo, grande o mar é maravilhoso, né? agitador cultural, um dos personagens mais importantes de Porto Alegre do final do século XX, início do século XXI. Que bom conversar contigo, e eu espero que, apesar dessas ondas do mar, né, que vão e vêm e tal, que da economia, que a gente tenha alguma coisa do Toninho. Eu tenho a esperança, né, que o meu trabalho não terminou. Certamente não. Não terminou. E talvez eu seja abençoado de alguma maneira e possa voltar a Porto Alegre, contribuir na cena cultural. Ah, seria ótimo. Se eu puder e se houver oportunidade. O mundo ficou muito careta, né, Toninho? Então, eu digo nós precisamos no livro, de pessoas... Eu digo no livro. Careteou muito, cara. Mas eu tinha, assim, a absoluta certeza que nós tínhamos avançado. Que o que nós tínhamos feito no Bonfim... Que não tinha volta. Não tinha volta. Mas, no entanto, me enganei, porque a caretagem tomou conta dessa cidade. O que eu disse, e vou repetir, Porto Alegre precisa de um palco. Mas não um palco dentro de um bar, um palco público, onde tu possa aproximar o artista da grande massa. É isso que Porto Alegre precisa. É isso. Tá? Muito obrigado pela Toninho, tua atenção. muito obrigado. Um abração. E o podcast do Roda Mais fica por aqui. Até a próxima, daqui a 2 semanas. Adjuntos, a gente pode mais.